Então, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso desenvolvimento da nossa aplicação, que nós vamos fazer o deployment em Kubernetes, nós vamos agora fazer o seguinte, nós vamos adicionar uma nova dependência dentro do nosso POM XML. Ok, mas qual dependência nós vamos inserir? Nós vamos inserir essa dependência aqui, ó. Formatar aqui. Tá. Atualizamos o POM XML. Para o Maven inserir a nossa dependência, ok? Agora é o seguinte, a gente já tem a dependência do Minikube. O Minikube, como eu já falei, é um mini cluster do Kubernetes que a gente pode trabalhar localmente. O Minikube jamais deve ser utilizado porque ele não foi arquitetado e não foi preparado nem desenvolvido para trabalhar com o deployment em produção do Kubernetes. Quando a gente precisa fazer o deployment de uma aplicação real em produção, a gente vai utilizar o próprio Kubernetes, um cluster real do Kubernetes. No caso aqui, a gente está testando a nossa aplicação, nós vamos usar o Minikube. Agora, para usar o Minikube, a gente tem que pensar o seguinte, ok, mas a gente precisa instalar o Minikube dentro do nosso sistema operacional, ok? Então, a gente pode acessar aqui essa página, que é a página oficial e a documentação oficial do Minikube. Vocês podem estar acessando, então, essa URL aqui, minikube sigs k8s.io/docs/start, ok? Aqui dentro, eles dizem tudo o que vocês precisam para instalar, então, o Minikube. No meu caso, eu uso o sistema operacional Linux, ele já vem pré-selecionado aqui. E aqui já dá os comandos todos que eu preciso. E aqui ele já me diz para mim fazer o start do Minikube. Ok? No caso de quem trabalha com Windows, ele também dá aqui o passo a passo para você instalar a aplicação com Windows. Ok? Para quem está usando Windows, eu deixo como sugestão prestar atenção nessa linhazinha aqui, que a documentação faz referência. Se você clicar nesse link aqui, ele dá uma sugestão de configuração do driver do Minikube. Isso aqui, para quem utiliza o Windows, pode ser mais útil, porque você pode, imagina, vamos considerar, obviamente, que a gente já tem o Docker instalado no nosso sistema operacional, né? Que é um dos pré-requisitos para esse curso, para nós fazermos esse curso sobre Quarkus e Kubernetes. Então, depois que você tem o Docker já instalado e funcionando na sua máquina, quando você vai instalar o Minikube, talvez você tenha que entrar nesse link específico, geralmente isso no caso do Windows. Aí você vem aqui no Docker, que você vai dizer para o seu sistema operacional que é o que você precisa para executar, no caso, o seu Docker, ok? Quem é que vai estar no comando do Minikube? Clicando aqui, ele vai te pedir para executar o seu Minikube com esses parâmetros aqui, ó. Ao invés de usar apenas Minikube Start, você vai colocar o driver Docker, ok? E depois setar o Docker como o driver padrão do Minikube. Lembrando o seguinte, nós vamos fazer um teste com o Minikube, mas o objetivo final é fazer a implantação dessa aplicação num cluster do Kubernetes na plataforma da Google Cloud, ou seja, nós vamos fazer o deployment dessa aplicação em cloud e nós vamos acessar de forma prática e real a nossa aplicação num ambiente de cloud, ok?
Então, depois que eu passei esses detalhes aqui, eu espero que você já tenha, então, instalado o seu Minikube, ok? A gente pode seguir para o nosso código. Então, dando seguimento aqui, o que a gente vai fazer agora? Eu vou utilizar aqui o próprio terminal do IntelliJ, da minha IDE. Você pode estar abrindo um terminal ou usando a sua IDE também, fica como você preferir. Mas a questão é, depois que nós temos já a dependência do Minikube no nosso .xml, que a gente acabou de inserir aqui, já instalamos o Minikube, passei para vocês lá o link onde vocês fazem a instalação. Agora no nosso ambiente local, nós vamos fazer o seguinte. Rodar esse arquivo aqui, esse comando. Esse comando vai dizer então para o Minikube que eu quero registrar as imagens Docker, quando elas forem geradas, já dentro do próprio Minikube. Ok? Isso evita de eu ter que estar criando a imagem e fazendo push da imagem do Docker para um registry específico e evita também de eu ter que fazer mais etapas, ok? Então, a partir do momento que você colocou esse comando aqui, você vai gerar sua imagem, o próprio cluster do Minikube, do Kubernetes, já vai reconhecer a imagem que foi gerada. Depois disso, a gente pode utilizar, então, um comando aqui que é o package -d quarkus container image build true. Vamos ver qual vai ser o resultado disso. Ok. Ele então já executou a imagem, já executou a aplicação, já fez o build da nossa aplicação com o código que a gente precisa e a partir da imagem já gerou uma imagem do Docker aqui para nós. Aqui. Mas ele gera essa imagem Docker a partir do quê? A partir da onde? Quando a gente cria nossa aplicação Quarkus, ele já vem por padrão com essa pasta aqui, ó, Docker. E aqui ele já tem um Dockerfile para JVM tradicional e um Dockerfile para uma imagem nativa do Quarkus, ok? Então ele lê esses arquivos e gera a imagem que a gente precisa. E depois que ele fez o build da nossa aplicação e gerou a imagem, o que mais ele faz? Dentro dessa pasta target, o que ele faz? Ele gera essa pasta aqui, ó, Kubernetes. E aqui dentro, ele cria o arquivo principal que a gente precisa para fazer o deployment da nossa aplicação para dentro do Kubernetes. Então, ele cria tanto um arquivo Kubernetes YAML, quanto um arquivo Minikube YAML. Se a gente acessar aqui, ele vai mostrar, então, toda a configuração que ele precisa para fazer o deployment da nossa aplicação para dentro do Kubernetes. Esse arquivo é o arquivo que vai simplesmente dizer para o Kubernetes, olha, todos os parâmetros que eu quero que executem dentro do cluster do Kubernetes, eles estão dentro de um Minikube YAML ou de um Kubernetes YAML. Basicamente, é esse arquivo, nesse formato, que o Kubernetes vai entender quando receber a requisição para fazer o deployment da aplicação dentro do cluster. Ok? Então, esse arquivo é realmente muito importante para a gente conseguir realizar a implantação da nossa aplicação dentro do Kubernetes. Depois que a gente gerou esses arquivos, então a gente pode dar um Docker image. Vai mostrar todas as imagens Docker que nós temos aqui. E aqui ele vai mostrar, ó, a imagem que foi gerada por último, 2 minutos atrás, é a imagem que faz referência à nossa aplicação Quarkus Investment, ok?
Vou limpar aqui. E agora, eu vou rodar um comando que vai definitivamente criar os arquivos e os pods dentro do nosso cluster do Kubernetes. Qual é o comando? O comando do kubectl, ok? Você tem que executar o kubectl para ele executar isso dentro do nosso cluster do Kubernetes. Ok, o que aconteceu aqui? Provavelmente a gente não tem um cluster pronto, ele não está encontrando nada. Ele está tentando conectar dentro de um cluster e não está conseguindo. Então, a gente tem que inicializar um cluster. Ok, então nós temos agora definitivamente um cluster. Aqui tem a mensagem. Ok? Só que, o que acontece? Como a gente criou o cluster agora e já tinha criado a imagem antes, e o processo correto é, primeiro o cluster tem que estar online, funcionando, e depois nós criamos a imagem. Nós vamos gerar de novo a imagem aqui, só para fazer o passo a passo como tem que ser. Ok? E agora nós executamos o último comando que nós tínhamos executado antes, que é o kubectl apply -f target kubernetes minikube yaml. Esse comando. Então, o que o Kubernetes acabou de nos dizer aqui, o Minikube? Que um service Quarkus Investment foi criado e que um deployment Quarkus Investment foi criado. Se a gente executar o comando aqui do kubectl get services, vamos ver que existe aqui um Quarkus Investment sendo executado, ok? Então nós já temos a nossa aplicação, o deployment dela já foi feito dentro do Minikube, dentro do Kubernetes. Se você der um kubectl get pods, também já vai mostrar os pods que estão sendo executados. Nesse caso aqui, ele teve algum problema com a imagem, deu um image pullback off, provavelmente pela questão que nós tínhamos comentado antes quando nós tentamos enviar o nosso YAML, ou seja, o nosso Minikube YAML, e criar esse serviço e esse deployment dentro do Kubernetes, mas nós não tínhamos o Minikube startado, nós não tínhamos o Minikube inicializado. Então, o que aconteceu? A gente depois criou a imagem, criou o Minikube, startou o Minikube, mas ele ainda não está encontrando a imagem, não está conseguindo fazer referência à imagem. O status que a gente espera aqui é um status running, ok? E ele está aqui no nosso Quarkus Investment, ele está image pull back off. Para corrigir isso, então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar a fazer esse comando aqui, porque agora o nosso Minikube já está online. Primeira vez que a gente executou esse comando e a primeira vez que a gente gerou a nossa imagem do Docker, o Minikube estava offline. Eu tinha o Minikube instalado na minha máquina, tudo ok, mas eu não tinha dado start no Minikube. Ele estava offline. Então, a gente fez os processos, mas o Minikube estava offline. A gente gerou a imagem, mas estava offline. Eu configurei aqui o Docker Env
mas ele estava offline. Agora, ele já está online. Eu fiz um Minikube Start e o cluster está ok, está online. Então, agora sim eu repito novamente esse comando. E agora o Docker vai entender que precisa enviar a imagem para dentro do Minikube quando ele gerar a imagem. Feito esse comando, então eu preciso novamente gerar a imagem. Então eu faço o maven package -d quarkus container image build igual a true. E agora, por último, eu faço o meu apply, o meu target Kubernetes Minikube YAML. A mensagem que eu recebo agora é não que ele foi criado, mas que ele foi configurado, ok? Deixa eu voltar aqui. Ok? Então, agora se eu fizer um kubectl get pods, eu tenho o meu Quarkus Investment running, ok? Se a gente tentar fazer agora um acesso à nossa aplicação, o que será que acontece? Olha, não é possível acessar esse site. Por quê? Se está tudo ok, por que eu não consigo acessar esse site? Porque agora eu não estou mais executando a minha aplicação Quarkus em localhost diretamente. Eu estou executando a minha aplicação Quarkus dentro do meu pod e dentro do meu Kubernetes, ok? Se vocês fizerem kubectl get services, olha o que vai aparecer aqui. Quarkus Investment, ok? Tem o cluster IP, ou seja, dentro do cluster é onde ele está executando, ok? Mas eu não tenho nenhum external IP aqui. Eu não estou abrindo a minha aplicação para fora, para a web ou para a minha própria máquina local. Não existe isso. Então, o que eu vou fazer aqui? O Kubernetes tem alguns comandos que auxiliam a gente a administrar o cluster, ok? Um desses comandos é o port forward. Ok? Então, a gente vai utilizar o comando o port forward para executar nossa aplicação e poder acessar ela fora do cluster Kubernetes. Para isso, a gente faz um get pods para ver o nome exato do nosso pod, que é o Quarkus Investment, e esses números, letras aqui. Copia. E agora a gente faz um comando bem específico aqui, que é justamente o comando do port forward, que é kubectl port forward faz o port forward com o nome do nosso pod e mapeia a porta que a gente vai acessar a nossa aplicação, que é 8080. Okay? Aqui ele está dizendo o que então? Que ele está recebendo já conexões na porta 8080. Se a gente fizer agora o nosso teste de acesso, como nós fizemos antes, nós já devemos receber alguma resposta mais amigável do nosso browser, ok? Então a gente vai fazer aqui, deixa eu só puxar o meu browser. E aqui está. Nós temos já então o nosso Quarkus Investment executando aqui. A gente tem o nosso endpoint específico, que é o currency/info. E aí, quando nós chamamos o currency/info, nós recebemos aqui informação atualizada em relação ao dólar real, ao par de moedas dólar real e o Bitcoin Price,
ok? Então, pessoal, o que a gente fez aqui? A gente criou um mini cluster Kubernetes através do Minikube e a gente conseguiu inserir a nossa aplicação para dentro do Minikube. Ele está sendo executado dentro do cluster. Dentro do cluster, mesmo com tudo funcionando, a gente não conseguiu acessar a nossa aplicação. Então, nós criamos um port forward para que a gente pudesse fazer a criação, fazer o acesso da nossa aplicação dentro do nosso cluster. Então, nas próximas aulas, a gente vai lá, vai criar uma conta dentro da Google Cloud Platform, que é a plataforma de serviços de nuvem da Google. Dentro da plataforma da Google de Cloud, a gente vai criar um cluster do Kubernetes. E depois a gente vai acessar esse cluster e vai criar um namespace, vai criar dentro do nosso cluster uma maneira de fazer o deployment da nossa aplicação lá dentro, ok? Para acessarmos em nuvem a nossa aplicação. Atualmente a gente já conseguiu fazer o deployment da nossa aplicação no Kubernetes, mas a gente fez tudo localmente na nossa máquina. O que eu vou passar para vocês nas próximas aulas é como a gente faz isso em nuvem, ok? Então, espero vocês aí para as próximas aulas.